Aleluia. Vamos salmodiar nessa noite, ainda com o Salmo de Maria, Lucas capítulo 1, do 46 ao 55. Glória a Deus. Então, oremos juntos, né? Então disse Maria, então disse Edivaldo, então disse Valdir, então disse Jéssica, então disse Neila. Nós digamos juntos: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Vamos tratar hoje de um tema muito importante, que tem muitos elementos a se falar sobre ele, e que muitas vezes muita gente fala desse tema da misericórdia de Deus, mas não entende todos os elementos que compõem essa misericórdia. Nós vamos ver hoje algumas coisas nesse sentido. Então diga o nosso tema aí: misericórdia de Deus. Aleluia. Muito bem. Esse tema está aqui dentro desse Salmo de Maria, né, que nós estamos meditando aqui cada domingo à noite, aqui nas nossas meditações no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas. E esse Salmo de Maria tem um nome clássico em latim, que é, diga, Magnificat. Aleluia, porque em latim ele começa assim, ó. Maria falou assim: Magnificat anima mea Domine, ou seja, engrandece minha alma ao Senhor. Também? Então esse é o Magnificat, esse cântico inspirado que é palavra de Deus. Esses versículos então do Magnificat, que vai do 46 ao 55, estão divididos assim. Maria começou com uma introdução nos dois versículos 46 e 47, nos quais ela declarou que Deus é, diga, meu Salvador. Aleluia. E isso ensina que Maria precisou de Salvador, que Maria precisou de salvação. Não é como a mentira, a doutrina mentirosa do catolicismo romano, que se chama a doutrina da Imaculada Conceição, que Maria foi concebida sem pecado. Isso é mentira. O único que foi concebido sem pecado foi Jesus. E porque ela, era também uma mulher pecadora, incluída em Romanos 3:23, todos pecaram, ela também precisou de Salvador. E clamou aqui ao Senhor como o seu Salvador. Amém? Diga, meu Salvador. Esse Salvador, então, ela vai desenvolver o texto do 48 ao 55. Diga, fez grandes coisas. Grande é o Senhor, grandioso é o Senhor, pois Ele faz coisas grandes, coisas grandiosas.
Aleluia. Grandes são as obras do Senhor. Nós estamos nesse desenvolvimento aí, fez grandes coisas, do 48 ao 55, e aqui do 48 ao 55 tem uma nova introdução que ela faz, no 48 até o 50, que nós vamos terminar hoje aí no 50. O Senhor fez grandes coisas, diga, por mim. Ela faz uma substanciação. O que é isso? Uma argumentação do porquê que o Senhor fez grandes coisas por ela. Ela coloca 3 motivos. Nós já vimos 2 deles e vamos ver o terceiro hoje. Primeiro motivo, porque o Senhor contemplou na humilhação dela. Quando o Senhor vê pessoas verdadeiramente se humilhando por causa dele, se humilhando diante dele, humilhando-se, essa pessoa está obedecendo a palavra de Deus que ordena, né? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Quando Deus vê alguém fazendo isso, Deus vem e faz grandes coisas na vida dessa pessoa. Na vida de quem fica por aí se exaltando, se engrandecendo, Deus não faz grandes coisas não. Ele faz grandes coisas na vida de quem ele vê, obedecendo a sua palavra, se humilhando, aprendendo a ser humildes. Amém? Segundo motivo foi o que nós vimos na semana passada. O Senhor fez grandes coisas porque, diga, santo é o seu nome. Na sua santidade, Deus faz grandes coisas. Por causa da sua santidade, Deus faz grandes coisas. Para que Ele seja louvado e adorado e engrandecido na sua santidade, Ele faz grandes coisas. E hoje nós vamos ver, então, o último ponto desse. O Senhor fez grandes coisas por mim, sabe, por causa da sua misericórdia. Então nós vamos ver hoje a misericórdia, amém? Estão acompanhando aí? Estão acompanhando todos esses domingos? Cada domingo a gente traz uma palavra diferente, porque cada uma delas é um grande ensinamento na nossa vida. O Senhor fará grandes coisas na nossa vida ao contemplar a nossa obediência à sua palavra, que nos ordena nos humilhar diante dele. O Senhor fará grandes coisas em nossas vidas por causa da sua santidade. E o Senhor fará grandes coisas na nossa vida por causa da sua misericórdia. Aleluia. Aí ela vai fazer uma coisa que se chama generalização. Ela vai partir dela, Maria parte dela. O Senhor fez grandes coisas por mim, mas não somente por mim. Ela generaliza. O Senhor faz grandes coisas, diga, pelos tementes. E aqui ela vai colocar um quarto motivo. Motivo é uma coisa que traz uma motivação. Motivação. Outra motivação, outra coisa que motiva a Deus a fazer grandes coisas por alguém, é quando Ele vê nessa pessoa o santo temor de Deus. Aleluia. E esse tema nós já vamos introduzir hoje aqui no versículo 50, o temor do Senhor. Deus faz grandes coisas pelos tementes. Essas grandes coisas nós vamos ver versículo por versículo a partir de domingo que vem, do 51 ao 55. Hoje vamos terminar essa parte aí que tem o título de Por mim. O Senhor fez grandes coisas por mim. Aleluia. 48 ao 50. O 48 e o 49, o título é, diga, abençoada. Nesses dois versículos, 48 e 49, Maria foi uma profetisa, uma profeta de Deus, né, trazendo uma mensagem profética na Escritura acerca de si mesma. Deus deu para ela uma profecia sobre ela mesma, dizendo assim, e ela então declarou essa profecia: de agora em diante, todas
todas as gerações me chamarão de abençoada. Aleluia. Maria foi uma mulher muito abençoada e se tornou para nós modelo de cristã, modelo de mulher cristã e modelo também para os homens. Nós vamos ver aqui, vamos chegar a textos aqui dentro nessa introdução de Lucas, que vão trazer para nós duas coisas importantes que Maria fazia. Maria tinha um costume de fazer essas duas coisas. Primeiro, ela guardava todas as palavras de Deus que ela ouvia e meditava nessas palavras no seu coração. Tá bem? Que pena que tem tanto crente que ouve a palavra, mas não medita no seu coração, não pensa. Tem que pensar, tem que meditar, porque a palavra de Deus é a verdade e nós precisamos entendê-la. Para entendê-la, temos que aprender a meditar, tá? Falamos nisso hoje de manhã, os elementos necessários para entender a palavra de Deus. E nós vamos ler aqui nesse contexto de Lucas outra coisa que Maria fazia. Uma foi em relação à palavra e a outra assim, Maria guardava e meditava no seu coração em todas as coisas que aconteciam com ela, em todos os acontecimentos. Sabe tudo o que acontece com você? Tanto as coisas que você acha que são boas, como também aquelas coisas que você acha que não são boas e que estão acontecendo, que acontecem com você. Essas coisas acontecem para nós trazermos essas coisas para o nosso coração e meditar nesses acontecimentos, meditar e entender os porquês. Por que essas coisas estão acontecendo? E Deus fala para você, Deus dá para você a resposta, para que você, aprenda na palavra e aprenda com os acontecimentos, porque em meio às coisas que estão acontecendo contigo, Deus está falando contigo. Mas tem muita gente que não ouve, tem muita gente que não presta atenção, tem muita gente que não medita, e tem muita gente que vai passar por essa vida toda correndo atrás do vento, correndo atrás da vaidade, correndo atrás da felicidade, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás dos bens, só correndo na vida profissional, familiar, etc., nas demandas de cada dia, e nunca acha um tempo de qualidade para parar. Peraí, eu tenho que dar uma parada. Deus quer que essa parada seja todo dia, pelo menos uma vez por dia. Eu tenho que dar uma parada para meditar na palavra de Deus e, à luz da palavra de Deus, meditar sobre as coisas que estão acontecendo ao meu redor, na minha vida, na minha família, no mundo onde eu estou vivendo, e entender o que Deus está me trazendo de ensinamento e de orientação. É maravilhoso isso, irmãos. A pessoa que aprende isso se torna sábia. Aleluia. Maria foi um modelo disso. Nós vamos ler aqui dentro desse contexto de Lucas, que ela meditava em todas as palavras e ela meditava em todos os acontecimentos. Um grande ensinamento para nós. Por isso todas as gerações, inclusive nós, dizemos que Maria foi uma mulher, diga, abençoada. Hoje nós vamos ficar no versículo 50, onde ela dá o terceiro motivo pelo qual Deus fez grandes coisas na vida dela. Diga, por misericórdia.
pela sua misericórdia, Deus faz grandes coisas na nossa vida. Então o versículo 50 está aí para vocês, né? A sua misericórdia vai de geração em geração sobre todo mundo, sobre os que o temem. Repitam. Glória a Deus. Eu fiz essa pergunta de propósito. A sua misericórdia vai de geração em geração. E fiz essa pergunta de propósito. Sobre todo mundo, Maria coloca aqui de forma específica que é sobre os que o temem. No entanto, Jeremias escreveu no livro das Lamentações, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a causa, vou generalizar aqui o que Jeremias diz, são a causa de toda a humanidade não ser destruída. Porque as misericórdias de Deus não têm fim, elas são novas cada manhã. E Jesus também disse nos evangelhos, especialmente no Sermão da Montanha, ele disse: olha, o vosso Pai Celestial é misericordioso com justos e com injustos. Deus é misericordioso com todos os homens. Por isso nós temos que entender a misericórdia generalizada de Deus e a misericórdia particularizada de Deus. São dois aspectos diferentes da mesma misericórdia. A misericórdia geral, a misericórdia particular. Maria tocou aqui em um ponto da misericórdia particular. A misericórdia particular do Senhor vai sobre os que o temem, particularmente para os que o temem, tá? Mas vamos ver primeiro a misericórdia geral de Deus sobre todo mundo, sobre toda a humanidade. Glória a Deus. Bom, o propósito de Deus para toda a humanidade presente agora na Terra, mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, espalhados em vários continentes formados de várias nações formadas de suas próprias regiões, seus estados formados de várias cidades no mundo inteiro. O propósito de Deus com todas essas nações se chama destruição. Deus quer destruir todas as nações. Segundo verbo, Deus vai destruir todas as nações. Terceiro verbo, Deus já planejou como vai destruir todas as nações. Todas as nações da terra serão destruídas. Por quê? Porque Deus, todos os dias, no mesmo dia em que de manhã as suas misericórdias são novas sobre todos, no mesmo dia Deus fica irado com todo mundo com quem Ele teve de manhã novas misericórdias. Salmo 7, versículo 11, Salmo 7, versículo 11 está escrito: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Acharam? Leiam aí. Deus é justo juiz, Deus que sente
Nesse versículo, a nossa tradução aqui, Almeida Revista e Atualizada, ela não foi fiel, ela foi branda, tá? Porque a tradução correta aqui é: Deus é justo juiz, Deus fica irado todos os dias. Lamentações 3, as misericórdias são novas todas as manhãs, e depois Deus fica irado todos os dias. Porque todas as manhãs Deus traz novas misericórdias sobre toda a humanidade, sobre todas as pessoas de todas as nações da terra, e cada dia é uma nova oportunidade para que essas pessoas façam o que Deus quer, cumpram o motivo da sua existência, cumpram o propósito da sua existência, que Paulo pregou em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo estava em Atenas, e colocou no versículo 27, fácil de decorar, 17 e 27, Atos 17, versículo 27, aqui está o propósito pelo qual Deus criou todos os homens, todos os seres humanos, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Acharam aí? Leiam. Deus criou todos os homens, Deus chamou os homens à existência com este propósito, com esta finalidade, para buscarem a Deus. O que o pecado fez no coração dos homens? Eles não buscam a Deus, eles buscam felicidade. Eles querem ser felizes, e cada um tem o seu próprio conceito de felicidade, e cada um tem a sua própria ideia do que deve buscar para ser feliz na terra, e Deus não faz parte disso. Deus não faz parte mesmo na vida daqueles que pensam que estão buscando felicidade em Deus. Quem está buscando felicidade em Deus, não está buscando Deus, está buscando felicidade. Está buscando apenas o que Deus pode lhe dar de vantagem. E não é isso que Deus quer. Deus quer que busquemos a Ele. Buscar a Deus. O homem foi criado para buscar a Deus. Aí todo dia de manhã, dentro do fuso horário de cada nação, quando vem os primeiros raios de sol sobre cada nação, quando o dia está nascendo sobre cada nação, Deus traz novas misericórdias, dando para todas as pessoas mais um dia, para ver se elas caem em si e cumpram o propósito pelo qual existem, para buscarem a Deus. Aí todo mundo levanta, Deus vê todo mundo levantando nas nações, lavando o rosto, escovando os dentes, tomando um belo café da manhã e saindo em busca da sua felicidade, nunca em busca de Deus, só em busca da sua felicidade na terra. Só em busca das suas riquezas na terra, só em busca dos seus bens na terra, só em busca do seu enriquecimento na terra, só em busca dos seus prazeres carnais na terra, só em busca das suas alegrias fugazes, terrenas e falsas na terra.
E aí o que acontece durante o dia? Salmo 7:11. Deus fica irado. Deus que renovou as misericórdias de manhã, de tarde Ele está irado. Porque mais um dia as pessoas não aproveitaram para cumprir o propósito da sua existência, que era buscar a Deus, da forma como Ele disse no livro dos profetas Jeremias e Isaías: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está entendendo? Porque o plano de Deus agora é destruir as nações. A destruição virá na segunda metade da grande tribulação, depois dos 7 selos, das 7 trombetas, ela virá nos 7 cálices da justa ira de Deus. E aí o que vai acontecer com todas as cidades das nações? O mesmo que aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi uma profecia do que vai acontecer com todas as cidades de todas as nações da terra. Isso está em Apocalipse capítulo 16, a profecia da queda. A queda de todas as cidades, de todas as nações. Para não fazer isso hoje, Deus gostaria de fazer isso agora, nesse minuto. Nesse minuto, Deus queria fazer isso agora, nesse minuto. Para não fazer isso hoje, para não trazer essa destruição hoje, Deus traz misericórdias. Embora fique irado, de manhã são novas as suas misericórdias. Outra razão muito importante das misericórdias gerais de Deus é por causa daqueles registrados em Efésios capítulo 1, versículo 4. Aqueles que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele, por amor aos seus eleitos, é que Deus não destrói tudo agora. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus tirou Ló de lá, com a sua esposa e suas 2 filhas, mas a mulher dele olhou para trás. Quem olha para trás não é digno do reino. Aquele povo todo que atravessou o Mar Vermelho olhou para trás, quis voltar para o Egito, morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Só 2 que saíram de lá entraram: Josué e Calebe. Os outros morreram no deserto porque olharam para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Deus só destruiu Sodoma e Gomorra depois que tirou Ló de lá. Antes disso, Abraão estava intercedendo, orando ali junto com Jesus. Era com Jesus que Abraão estava falando. E Abraão falou: se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir as cidades? Não, não vou destruir por amor dos 50 justos. Se tiverem 40 justos, não vou destruir. 30 justos, não vou destruir. 20 justos, não vou destruir. A última pergunta de Abraão foi: se tiverem 10 justos, não vou destruir por amor dos 10 justos. Não tinha 10. A Bíblia chama o Ló de justo. Nem chama a mulher e nem as filhas dele de justas. Chama Ló. Por amor de Ló, ele tirou a mulher e as filhas. A mulher olhou para trás e ficou com as filhas.
que não eram justas coisa nenhuma, mas por causa de Ló, Deus tirou elas dali. E aí Deus pulverizou aquelas duas cidades. O que aconteceu com aquelas duas cidades vai acontecer com Anápolis e com todas as cidades das nações. Por isso o apóstolo Pedro profetizou, como apóstolo de Cristo Jesus, ele profetizou, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Amém? Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Essa humanidade aí está sendo reservada para fogo. Essas nações, inclusive o Brasil, estão sendo reservadas para fogo. Deus não quer transformar o Brasil, Deus não quer transformar nenhuma nação da terra. Deus quer destruí-las. Não destrói, porque na agenda dele o dia ainda não chegou. Enquanto o dia da destruição, o dia do juízo não chegar, ele vai renovando as suas misericórdias sobre todo mundo, e uma das razões é por amor dos seus escolhidos que ainda estão na terra. Quando a destruição vier, todos os escolhidos já terão sido recolhidos no céu. Aí virá a destruição. Ninguém vai segurar a justa ira de Deus quando ele tirar daqui os seus escolhidos. Agora, por causa dos escolhidos, todo mundo é beneficiado com as misericórdias de Deus. Quando eu falo sobre isso, eu dou um exemplo, de uma coisa que eu vivi na minha infância e adolescência, na escola, numa escola que eu estudava, quando era uma escola muito séria, eu tinha uma diretora lá muito séria, a gente achava a diretora assim, nossa, todo mundo tinha medo dela, ninguém queria ir para a sala da diretora. Então, quando alguém fazia alguma coisa errada, a diretora vinha na sala de aula e perguntava assim: quem foi que fez essa coisa errada ali? Se entregue. Aí a pessoa que fez não falava nada. Bom, se a pessoa que fez não quer falar, quem pode falar por ela? Quem pode entregá-la para mim? Qual de vocês pode dizer aí qual foi? Aí tem aquela história hipócrita, de que ninguém quer ser dedo duro. Isso é uma hipocrisia lascada. Isso é só autopreservação, mais nada. Ninguém quer dedar, ninguém quer falar quem foi. Aí a diretora fazia assim: bom, já que a pessoa que fez o mal feito não quer confessar, salvação é para quem confessa, viu gente? Salvação é para quem confessa, não para quem esconde, porque de Deus ninguém esconde nada. Já quem fez o mal feito não quer confessar, e quem sabe quem fez também não quer dizer quem foi, então eu vou castigar a sala toda. Porque castigando a sala toda, a pessoa que fez o mal feito será castigada. Eu vou castigar a sala toda. Deus faz isso no reverso. Deus faz isso ao contrário. Ele usa de misericórdia com a humanidade toda, para que os seus eleitos que estão no meio dessa humanidade corrompida sejam preservados. É por amor dos seus eleitos que Deus não destrói agora o mundo todo. Quando Deus tirar daqui os seus eleitos,
acabou misericórdia para o restante. Acabou misericórdia para sempre. Lá no inferno, as almas já sabem o que é não ter misericórdia. As almas que estão no inferno agora já sabem que quando elas estavam na terra, elas tinham misericórdia e agora elas não têm mais. As almas que estão no inferno, elas estão dizendo assim, né? Cada uma delas está dizendo assim: eu era feliz e não sabia. Porque enquanto elas estavam na terra, as misericórdias se renovavam sobre elas, eram novas sobre essas pessoas todas as manhãs. Mas agora no inferno não tem nenhuma misericórdia lá mais não, hein? É justa ira de Deus que elas estão experimentando, e depois vai piorar no lago de fogo e de enxofre. Não tem misericórdia. É justa ira de Deus agindo eternamente na vida dessas pessoas condenadas. Porque enquanto estavam aqui na terra, gastaram a sua vida atrás da sua própria vontade, atrás dos seus próprios planos, atrás dos seus próprios prazeres, e para Deus não estiveram nem aí. Alguns quiseram engambelar a Deus assim, fazendo uma coisinha de vez em quando, dizendo que está fazendo alguma obrigaçãozinha aí para Deus lembrar dele. Não, Senhor, Deus não cai nessa não. Ou é totalmente dele, ou é íntegro para com ele, ou não é dele. Isso é a realidade. Vai aproveitando aí as misericórdias. Só que para quem não é de Deus, elas vão acabar. A misericórdia de Deus só é eterna para aqueles sobre os quais Ele vai exercer a misericórdia particular. Agora nós entramos no nosso versículo de hoje, onde Maria diz: a sua misericórdia vai de geração em geração, particularmente agora sobre os que o temem. Quem tem temor de Deus? Vamos falar sobre o temor de Deus, que a Bíblia diz uma vez no livro de Jó, várias vezes no livro de Provérbios, acho que uma ou duas vezes no livro dos Salmos, e algumas vezes, poucas vezes no Eclesiastes, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Repita essa frase bonita. Maria aqui, sob a inspiração do Espírito Santo, ela disse que a misericórdia de Deus vai sobre os que o temem, os que têm esse temor do Senhor. O temor do Senhor age na vida de dois tipos de pessoas, principalmente sobre pessoas convertidas, mas também sobre pessoas que ainda vão ser convertidas. O temor do Senhor age na vida, não de todo mundo. A maioria dos seres humanos não tem nenhum temor de Deus. A pessoa que não tem temor de Deus, tá? É aquela pessoa prepotente, altiva, que acha que a vida é dela e faz o que quiser, não tem ninguém que vai impedi-la, o que eu quiser eu vou fazer. Ela não tem temor de Deus e também de ninguém, tá? Porque ela acha que é dona da vida dela e pode sair por aí fazendo as barbaridades que quiser. A maioria dos seres humanos não tem temor de Deus. Temor significa reverência. Temor significa respeito. E temor leva para a obediência.
Temor de Deus. Os que não têm temor, não têm nenhuma reverência. Pelo contrário, eles têm irreverência. Pode notar que o que faz sucesso aí na mídia, televisão, cinema, teatro, música, shows, etc., o que faz sucesso é a irreverência. Todo mundo aplaude a irreverência. Não tem reverência, não tem respeito por Deus, não tem temor de Deus e muito menos obediência a Deus e a sua palavra. A maioria não tem. E não tem por quê? Não tem porque eles estão definidos em Efésios 2:2. Efésios 2:2. São pessoas que estão seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência. O espírito que atua nos filhos da desobediência é esse príncipe da potestade do ar, o diabo. O diabo é o espírito que atua nessas pessoas que não têm temor de Deus em suas vidas. Porque o temor de Deus é uma ação direta do Espírito Santo de Deus. Abra na sua Bíblia, agora quero que leiamos juntos esse versículo, Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2, fala do Espírito Santo em 6 elementos importantes que definem quem é o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor. Isaías 11:2. Eu leio depois vocês, olha só. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Leiam vocês. Aleluia, glória a Deus. Uma vez, antigamente, já tem um bom tempo que isso aconteceu, eu dei um retiro de 6 dias. Em um dia eu falei por que o Espírito Santo é Espírito de sabedoria. No segundo dia, por que ele é Espírito de entendimento. No terceiro dia, porque ele é um Espírito de conselho. No quarto dia, porque ele é um Espírito de fortaleza. No quinto dia, porque ele é Espírito de conhecimento. E no sexto dia, porque ele é o Espírito do temor do Senhor. Tudo isso aqui é o Espírito Santo. As pessoas hoje que falam do Espírito Santo só pensam que o Espírito Santo é o Espírito de línguas, de profecias, de curas e milagres. Aqui não está escrito nada disso. 1 Coríntios 12, tudo bem, está lá os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Mas aqui fala que o Espírito Santo é, repita, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. Esse é o versículo da Bíblia que define quem é o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor. Dentre essas 6 características, o Espírito Santo é Espírito do temor do Senhor.
Quando o Espírito Santo age na vida de uma pessoa, Ele que é o Espírito do temor do Senhor, Ele faz com que essa pessoa seja temente a Deus, seja reverente a Deus, respeite a Deus. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo torna uma pessoa verdadeiramente convertida em alguém temente a Deus. Porque quem não tem temor de Deus não é convertido de forma nenhuma. Conhece alguém que não mostra temor de Deus? Não tem conversão nenhuma na vida dessa pessoa. Não tem conversão, não tem arrependimento, não tem senso de pecado, até nem se acha pecador. Não tem. Perdeu a sensibilidade espiritual da realidade de quem é pecador. Não tem Deus. E quem não tem Deus é ateu. Ateu não é só quem não acredita em Deus. Ateu é quem não tem Deus, mesmo que diga que acredita nele. Está cheio de gente dizendo que acredita em Deus. A palavra Deus está na boca de todo mundo. Vai com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe, blá blá blá. Deus, Deus isso, Deus aquilo. Mas o temor de Deus não está no coração deles. Não está na alma deles. Quando o temor de Deus está numa alma, isso pode provar que essa pessoa verdadeiramente é convertida. Todo convertido é tomado do temor de Deus. Por isso Paulo disse para convertidos, Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo disse sobre si mesmo, 1 Coríntios capítulo 9, final do capítulo, ele falou assim: eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu sou radical comigo mesmo, eu castigo a mim mesmo, me obrigando a obedecer a palavra de Deus, para que depois de eu ter pregado a outros, eu tenho medo de depois de ter pregado a outros, eu vir a ser desqualificado. Isso é temor. Quem é convertido tem temor. E por temor, busca o conhecimento, porque o Espírito Santo é espírito de conhecimento. Quem busca conhecimento, busca sabedoria. O Espírito Santo é espírito de sabedoria. Por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, coisa tremenda é que, além de pessoas verdadeiramente convertidas, o Espírito Santo de Deus age colocando temor nas pessoas que ainda serão convertidas. Sabe que Deus sabe quem vai ser convertido e quem não vai ser? Deus sabe quem vai ser convertido e quem não vai ser. Deus sabe quem vai ser convertido e quem não vai ser. E aqueles que Deus conhece, que serão convertidos, mesmo antes da conversão, o Espírito de Deus já age na vida dessas pessoas, colocando o temor do Senhor. A Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, cita 2 casos. Atos capítulo 10, o caso do centurião Cornélio, que mesmo sem ser convertido, tinha o temor do Senhor. Não sabia o que fazer com isso, mas ele tinha. Estava lá nele, ele tentava fazer alguma coisa, como que as apalpadelas. E Deus via o esforço dele sem conhecimento, porque ele já tinha o temor do Senhor.
o que era muito raro. Um centurião romano, centurião era um capitão de 100 soldados, tinha 100, por isso cento é de 100. O centurião romano tinha que ser homens altamente duros, exigentes, radicais, sérios ali para agradar o seu imperador, o César. Mas esse centurião, Cornélio, tinha temor de Deus, ele queria agradar a Deus. Ele queria agradar a Deus. Ele via que Deus estava acima de César, ele queria agradar a Deus. E pelo temor dele, o Espírito de Deus, que é o Espírito do temor do Senhor, levou o apóstolo Pedro até a casa de Cornélio, e Pedro pregou o Evangelho, anunciou o nome de Jesus, e Cornélio e toda a sua família foi convertida ao Senhor Jesus. Atos 16, tem o caso de Lídia, uma tiatirena, uma mulher da cidade de Tiatira, na Ásia Menor, que estava morando em Filipos, na Macedônia, quando Paulo estava lá em Filipos pregando o Evangelho, encontrou um grupo de mulheres na beirada do rio e pregou para essas mulheres. E Lucas escreveu dizendo assim, que entre elas tinha essa mulher chamada Lídia, que não sendo ainda convertida, ela tinha temor do Senhor, porque o Espírito Santo já estava agindo nela, o Espírito do temor do Senhor estava agindo nela. E aí, quando Paulo pregou o Evangelho, está escrito lá em Atos 16, que o Senhor abriu o coração de Lídia, para ela atender às coisas que Paulo pregava. Foi ali a conversão dela, e depois levou Paulo e a equipe para a casa dela, e toda a casa dela também foi evangelizada, e todos foram batizados ali em nome do Senhor Jesus. Cornélio e Lídia, Atos 10 e Atos 16, dois exemplos de como o Espírito Santo, que é o Espírito do temor de Deus, age na vida de quem ainda não é convertido, mas vai ser. Quando você vê uma pessoa que não é convertida, mas que manifesta temor a Deus, temor de Deus, pode pregar para ela que ali a semente vai entrar. Sabe quem não vai ouvir a nossa pregação? Quem não tem nenhum temor de Deus, não escuta nada, não ouve nada, rejeita tudo, fica contra você. Você se torna inimigo dessa pessoa, porque não tem temor de Deus, não tem o Espírito de Deus. O Espírito que atua nela é o diabo. Portanto, o terceiro item que Maria coloca aqui: Deus faz grandes coisas na vida daqueles que o temem, porque Deus tem sobre essas pessoas uma misericórdia particular, uma misericórdia especial, uma misericórdia exclusiva, que conduz essas pessoas à salvação em Cristo Jesus.